Você, cristão, que está pensando em parar a tua vida espiritual, você está pensando em desistir de tudo, você que está pensando em cessar suas atividades na casa de Deus, você que está pensando em paralisar o teu desenvolvimento espiritual por causa das lutas, por causa das tribulações, por causa das perseguições da parte das pessoas, não faça isso. Eu digo para você, não faça isso. Por mais dolorosas sejam as lutas que nós temos enfrentado na vida, nós não podemos pensar em parar, porque parar significa retrocesso, significa você retroceder, você cair da graça de Deus, significa você voltar atrás, significa você perder toda aquela área de desenvolvimento que você já conquistou para a sua vida. Eu vou estar mostrando isso aqui dentro da palavra de Deus que eu trago para você nesse vídeo, para mostrar para você a importância que há no fato de você ter de continuar a sua caminhada, na importância do trabalho na nossa vida espiritual, na importância de nós continuarmos seguindo em frente, mesmo debaixo de ataques, mesmo debaixo de tantas lutas, mesmo debaixo de tantos sofrimentos, que é o que todos nós passamos muitas vezes na vida. Mas a vida também não é um caos, a vida também não é para ser vista de uma forma desesperadora. Eu não estou aqui nesse vídeo para trazer para você uma imagem pessimista a respeito da vida, não pense também desta forma. Você olhar desta forma, você está sendo também extremista com relação à análise da própria vida que Deus te deu, porque a vida é uma dádiva de Deus para você. Mas há alguns aspectos da vida que nós precisamos aprender, e isso nós aprendemos dentro da palavra de Deus, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, um trecho da palavra de Deus que mostra, dentro desse aspecto, com relação a pessoas que pensam em parar, o quanto isso é perigoso para a própria alma da pessoa, o quanto isso é perigoso para você, é perigoso para mim, o quanto isso é perigoso para todos nós. Bom, a pessoa que para, ela nunca fica no mesmo lugar. Aí eu quero começar por aqui. Como assim? A pessoa que para, ela pensa que ela parou naquele grau de desenvolvimento espiritual que ela se encontra, ela parou naquele grau de progresso que ela alcançou até aqui, e ela pensa que ela estacionando naquele ponto, ela ficará ainda naquele mesmo ponto, e quando um dia decidir seguir em frente, ela vai recomeçar daquele ponto onde ela parou. Eu digo para vocês que não é verdade isso. Isso não retrata a realidade das leis espirituais que regem a nossa vida. Parar significa retroceder. Estarei mostrando isso para você aqui. Vamos lá. O texto que eu escolhi para você para falar sobre isso é sobre Davi e Batseba. É lógico que eu não vou estar aqui lendo todo o texto, mas apenas o versículo 1, onde fala assim: da primavera, isso aqui está registrado em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante, mas eu vou ler apenas o versículo 1. Olha o que fala. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, todos os anos, na época da primavera em que os reis saíam à guerra, e Davi era o quê? Davi era um rei. Ao invés dele sair à guerra, era a época em que todos os reis saíam à guerra, e era a oportunidade que Davi tinha de estar ali, dando força para os seus soldados, e indo à guerra também, participando daquele embate pela sua própria nação. O que ele fez? Ele preferiu ficar em Jerusalém. Por que ele preferiu ficar em Jerusalém? Porque o rei Davi ele não foi para a guerra quando era a época dos reis saírem à guerra, batalharem junto com seus soldados? Por causa do comodismo, por causa da preguiça. No caso dele foi por causa do comodismo. Ele parou, ele não se envolveu na guerra, ele não quis se envolver com a guerra. Ele promoveu a guerra sim para proteger o seu país, a nação de Israel, enviou seus soldados, mas ele mesmo não quis envolvimento com a própria guerra. Ele não quis colocar a mão no arado e trabalhar. Ele não quis lutar pela sua pátria. Ele não quis lutar pela sua família. Ele não quis lutar por si mesmo. Então ele preferiu ficar parado no seu palácio. E qual foi o resultado desse paradeiro de Davi? Nós sabemos a história que esta foi a causa, na verdade, foi a base que causou o grande adultério de Davi entre Davi e Batseba, que estava se banhando lá embaixo, uma tarde ele passeando no seu palácio, na calmaria do seu palácio, depois de ter dormido bastante, descansado, e pela sacada do seu palácio ele viu aquela mulher nua tomando banho lá embaixo, lá numa das casas, porque o palácio era bastante alto, né?
como um verdadeiro prédio, e então aquela mulher chamou a atenção dele. Aquela mulher era casada, mas ele deu ordem para alguém ir e buscar aquela mulher. Quando então ele se deitou com aquela mulher, ele teve um relacionamento com aquela mulher, e aí vem todo o desfecho da história a partir daquele adultério, que culminou na perda do seu reinado, que culminou numa desgraça familiar na vida do próprio Davi. Por quê? Porque ele preferiu, ao invés de estar envolvido no trabalho, que era, na verdade, no caso dele, era ir para a guerra, trabalhar junto com seus soldados, ele preferiu a calmaria de um conforto injustificável. Conforto nós temos que ter na nossa vida, mas há tempo para todas as coisas, como diz a palavra do Senhor Deus. Há tempo para todas as coisas. Então, a calmaria de Davi, o descanso injustificável de Davi causou a própria ruína dele. Não tem aquele ditado do mundo que casa vazia, oficina do diabo, ou mente vazia, oficina do diabo? Pois é, nós não somos feitos para ficarmos estagnados, ficar estacionados na nossa vida. Nós temos que seguir em frente, não importa a dificuldade que nós tenhamos à frente, não importa a dificuldade que nós estejamos enfrentando, não importa o quanto nós estejamos sofrendo, chorando. Isso faz parte da vida, são desafios que nós temos que ultrapassar, mas nós temos que continuar seguindo em frente, nós temos que continuar avançando, porque eu repito para você, parar é retroceder. Experimente parar de orar para ver se você, por mais que esteja hoje cheio de unção de Deus, experimente parar de orar para ver se você não vai retroceder para o nível da carnalidade, para o nível da frieza espiritual, para o nível até mesmo da morte espiritual, se você continuar nessa estagnação espiritual. Então parar, quando a pessoa para, ela nunca fica no mesmo lugar. Coisas horríveis começam a acontecer para ela, ela começa a retroceder. Deixa de ir à igreja, para de ir à igreja para ver se você não vai começar a retroceder para o mundanismo, para a carnalidade, para tudo aquilo que antes você reprovava, agora você abraça, para tudo aquilo que antes você condenava, agora você aprova. Então, parar, estacionar, nunca é avançar ou nunca é ficar no mesmo lugar, muito pelo contrário, é retroceder. Você nunca vai ficar no mesmo lugar quando você decide parar a tua vida espiritual. Sempre haverá o retrocesso, sempre haverá a volta para aquilo que antes você abominava, aquilo que haverá sempre a volta para aquilo para o qual antes você condenava, mas agora você acaba achando normal, você acaba achando aquilo tudo maravilhoso para a sua carne, não para o seu espírito. Nós nunca podemos parar. Em João 5,17 está escrito: meu Pai trabalha até hoje, Jesus falando, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Eu trabalho também. E também aqui eu marquei para vocês aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, fala: aquele que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Ou seja, nós estamos em pé, a melhor maneira de nós continuarmos em pé na presença de Deus, na vida com Deus, é mantendo-nos na presença de Deus em trabalho, não em ociosidade, não em negligência espiritual, não na preguiça. Inclusive, falando em preguiça aqui, tem uns versículos que eu quero ler para você. Olha o resultado daquele que para, o resultado daquele que estaciona. Aqui em Provérbios 18, 9 fala: o negligente na sua obra é irmão do destruidor. É irmão do destruidor. Negligente é aquele que não está nem aí para os seus deveres. Então ele começa a fazer coisas que vêm a destruir tanto a vida das pessoas quanto a sua própria vida. Mas olha isso aqui, ó, o Provérbios 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. E no 31 continua: tudo estava cheio de espinhos, a superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Então, aqui é um provérbio de Salomão, onde ele fala que ele passou pelo campo do preguiçoso, e aquele campo, ao invés de estar havendo aquela grande plantação de trigo, ou alguma coisa que viesse beneficiar o celeiro daquele homem, não, estava coberto de matagal, de urtigas, de rato, de aranha, de cobras, de tudo que não presta, e o muro ainda que cercava, que protegia aquele lugar, estava quebrado. Ou seja, aquele campo estava totalmente vulnerável à ação de bandidos, à ação de bichos peçonhentos, animais peçonhentos, estava totalmente aberto a todo tipo de influência ruim
para aquele campo. Estava cheio de matagal. Era um campo infrutífero. Por quê? Porque ele deixou de cultivar aquele campo. O preguiçoso deixou de trabalhar aquele campo. E o resultado é o quê? O resultado ruim. É um resultado que não vai beneficiá-lo lá na frente. Então não pare. Parar é retroceder. Estacionar na sua vida espiritual, por mais difícil que seja, se você estacionar sua vida espiritual, se você parar a tua vida espiritual, se você desistir da sua caminhada cristã, você vai encontrar sofrimento, você vai encontrar ruína, o seu celeiro vai se esvaziar, o seu campo vai criar matagal, bichos. Parar, estacionar é retroceder, não esqueça disso. Então, fica aqui o meu conselho para você, por mais difícil que esteja sendo a tua vida, continue. Por mais que você esteja chorando, continue trabalhando, continue avante, confiando no Senhor, porque Deus ele não vai desamparar você, ele não vai te abandonar no meio do caminho. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu antes da fundação do mundo, ele não vai te deixar só, ele não vai, é a promessa dele: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor, lá em Hebreus 8, 13 ou 13, não, acho que 13, 5, se eu não estou enganado. Então é a promessa dele, e ainda ele fala isso, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não pare. Davi parou, e custou muito caro aquele conforto indevido de Davi, injustificável de Davi. Por preguiça ele não quis ir à guerra. Se tivesse ido à guerra, se estivesse envolvido, com a guerra, com o trabalho, a mente dele estaria ocupado com o seu dever e não com um prazer proibido. Amém? E todos nós somos passíveis de cair nesses erros. Não esqueça disso. Continue, por mais difícil que seja, continue confiando em Deus, porque Deus é contigo. Fique com o Senhor Jesus.